estamos de volta agora nessa sequência do nosso estudo de ética cristã e nessa aula nós vamos dar continuidade ao tema da ética cristã, mas agora falando dos dilemas éticos cristãos. Do meu lado aqui está o professor João Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo, professor. Obrigado, professora. Vamos, professor João, começar falando que a nossa apostila aí vai apresentar o tema do aborto, do suicídio, do divórcio. Muitos temas estão aí destacados para você. Mas nós precisamos, antes disso, fazer um pequeno comentário aqui. Nem todos os dilemas da nossa vida, do dia a dia, você vai encontrar literalmente na Bíblia. A nossa vida é muito dinâmica. As questões da tecnologia, por exemplo, são atuais e não se apresentam na Bíblia. Alguém vai achar um pecado no WhatsApp, um pecado na rede social, um pecado assim, vai achar pecado e erros em muitas coisas, temas atuais, assuntos atuais. E aí, professor João, como é que o cristão, então, ele deve buscar fundamentar o seu posicionamento ético? Como a professora disse, nem tudo está em versículos literalmente escritos, mas existem princípios. Por exemplo, não está escrito na Bíblia que nós não podemos fumar, mas está escrito que nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Se o cigarro ou qualquer outra substância que nós usamos destrói o templo do Espírito Santo, então é pecado. A Bíblia não fala sobre o vício na internet, sobre o uso excessivo do celular, mas a Bíblia fala em dar a devida atenção à nossa família. A Bíblia deixa implícito no ensino sobre um dia de guarda, que seja ele no sábado ou que seja um outro dia, a Bíblia deixa implícito que há um dia de guarda, e o dia de guarda é reservado para Deus e para a família. Então nem tudo está de forma literal, mas nós temos implícito naquilo que a hermenêutica chama de princípios gerais. Sim, esses princípios então revelam a ética e a moral de Deus. Revelam a ética e a moral de Deus. Dão base a ela assim tanto quanto o que está escrito literalmente. Nós vemos no Sermão do Monte um bom exemplo disso, né, professor João? Sim, o Sermão do Monte, ele nos traz muito de ética cristã, muito de comportamento. Ele estabelece como o cristão deve se posicionar diante de si mesmo, diante de Deus, diante do próximo. Fala de adultério, de vingança, fala de muitas questões éticas de forma bastante clara e posiciona o detrimento e a recompensa. O detrimento para quem desobedece o padrão ético expresso na Bíblia Sagrada e resumido nos 10 mandamentos do Antigo Testamento e no Sermão do Monte no Novo Testamento. Além de expressar, ela diz quais são as compensações e quais são as consequências para quem obedece e para quem desobedece os padrões de comportamento estabelecidos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Perfeito, aí você vai encontrar o Sermão do Monte em Mateus 6, correto? Mateus capítulo 6. É um sermão bem longo em que Jesus, de uma forma assim bem didática, ele vai trazer comparações, situações do dia a dia, mas que todas essas situações têm um fundamento de que nós precisamos ver uma vida devota a Deus, muitas das vezes abrindo mão do nosso eu, que eu acho que esse é o principal tema, né? Deslocar a centralidade do homem e colocar Deus no centro. E nesse posicionamento de Deus dentro de nós, isso aí significa abrir mão de muitas ideias e pensamentos que nós queremos para nós mesmos e pensar no próximo. Então está tudo fundamentado ali no decálogo, né? Está tudo fundamentado ali. E Jesus, quando foi questionado acerca de qual seria o principal mandamento, ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo, o próprio Jesus diz que quem faz isso cumpriu a lei. Porque quem ama não cobiça a esposa nem a propriedade do seu semelhante. Quem ama não mata.
Quem ama não adultera. Quem ama tem um dia, seja ele o sábado ou um outro dia, qualquer um dia reservado para Deus e para a família. Então está tudo na fala de Jesus, quando ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele também diz que o que nós quisermos que os homens façam a nós, nós devemos fazer a eles. Eu já disse isso na outra aula, que nós queremos que os homens façam a nós devemos fazer primeiro a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus aí ele está tomando a parte pelo todo, ele está dizendo que isso resume todo o Antigo Testamento, resume toda a lei, quando nós desejamos ou fazemos aos homens aquilo que gostaríamos que eles fizessem a nós. Interessante. Paulo também vai falar acerca do amor. O amor está acima de dons, acima de tantas outras questões que nós acabamos valorizando, e se nós realmente entendemos a expressividade e o poder de amar a Deus acima de todas as coisas, nós não pecaríamos em todo o resto, né? Em todo o resto. O ideal é focar neste maior mandamento e segui-lo, né? O amor é absoluto. O apóstolo João diz que Deus é amor. Está falando de essência. A essência de Deus é amor. Mas, professor João, entendemos que o amor, a preservação da vida são os princípios para nós validarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Sim. Mas e quando nós nos vemos diante de um dilema ético? Vamos falar de aborto em primeiro lugar. Eu proponho que a gente comece falando do aborto quando a criança nasce com uma formação, ou já ali na ultrassom, quando nós vemos na ultrassom que o bebê já tem má formação, tem pouco tempo de vida. Como que deve ser a atitude da mãe diante de um problema desse? Sendo que nós devemos considerar a preservação da vida. Pois bem, há que se observar por dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista de quando a vida da mãe não corre risco. Quando a vida da mãe não corre risco, deve-se levar em conta, como sempre, deve-se levar em conta a soberania de Deus. Porque Deus é soberano para que essa criança, mesmo com essa máxima formação do cérebro, ela venha a viver ainda muito tempo. Então nós não temos o direito de determinar o tempo de vida da criança, de determinar nem o pela aborto. interrupção da gestação. Nem pela interrupção da gestação, que seria o aborto. Biblicamente nós não temos esse direito. Mas quando a vida da mãe está em risco, aí vem a questão do real e do ideal. A vida da mãe já é uma vida real, já é uma vida que já está em andamento, já tem convívio social, já tem pessoas que estão apegadas a ela. Então ela já é uma vida real. E a vida da criança é uma vida potencial. Então aí, do ponto de vista filosófico, ético, a vida real é mais importante que a vida potencial. Então, se a vida da mãe está em risco, então aí deve-se, em último caso, permitir o aborto. Agora, se a vida da mãe não está em risco, acredita-se que não. Agora, tem estudiosos, tem filósofos, teólogos que acreditam que não, que mesmo que a vida da mãe não estiver em risco, a gestação deve ser interrompida pelo aborto. Recentemente, aqui no ano de 2020, nós tivemos um caso de uma criança de 9 anos que foi estuprada e gerou. E houve uma grande polêmica aqui nos hospitais, posicionamento de crentes e não crentes. As pessoas fizeram aqueles movimentos na frente do hospital em prol da vida, dizendo contra o aborto, enquanto que a médica daquela criança disse que ela não tinha fisicamente estrutura para gerar, para parir, ela não, uma criança de 9 anos, né? Como também nós seguimos o mesmo princípio, professor João?
aí já é um princípio diferente. Primeiro, professora, precisa ficar claro que alguns meios de comunicação vincularam que ali houve manipulação política, que as pessoas que estavam ali não eram realmente cristãs, que elas se passaram por cristãs para jogar a opinião social, a opinião da mídia também, contra o segmento evangélico, dizendo que os evangélicos estavam querendo que a menina prosseguisse a gestação, mesmo em perigo da vida dela. Então há a possibilidade de ter sido uma manipulação política. Independente disso, entra a questão do potencial e do real. A vida da menina já era uma vida real. E do feto ainda era potencial. E ela tinha estrutura para gerar, tanto é que já estava gerada. Agora, para parir, a médica, que é uma cientista, ou seja, cientificamente, ela não tinha estrutura para dar à luz. No ato de dar à luz, colocava a vida real da menina em risco. E muito mais importante do que a questão também é o apoio psicológico à menina, que é uma criança. Sim, mas de fato, como que começa a vida? Então, a vida ela começa na concepção, professora. A vida começa na concepção. No momento da fecundação? No momento da fecundação. Nós temos até um embasamento bíblico, eu estou com ele aqui reservado, no Salmo 139, versículo 16, o salmista diz que os olhos de Deus o viram ainda informe, ou seja, viram o feto quando ele ainda não tinha forma, ou seja, logo na gestação, logo no início, porque a biogenética ela nos mostra que a criança com 2 semanas ela já tem alguma forma, e o salmista diz que Deus viu o seu corpo ainda informe, sem nenhuma forma, ou seja, antes do período que a biogenética indica que já começa a formação, ou seja, na concepção. Então, excluindo o caso da menina, vamos considerar uma mulher, uma moça que seja violentada, estuprada, ela deve seguir a gestação, mas ela deve seguir a gestação pelo fato de que não somos nós quem decidimos dar a vida, mas sim é uma decisão de Deus, e também é assim como Ele também decide por tirá-la. Mas ela deve permanecer com essa criança? Então, biblicamente, eu me confesso um escravo, um servo do texto. Sou um servo do texto, tanto do texto em si, quanto dos princípios inerentes ao texto. E como Deus, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Criador, aquele que cria, tem senhorio, entende-se que ela deve deixar a gestação seguir. Agora, ela não é obrigada depois a conviver com o fruto de uma situação dessa. Mas a adoção, tantas pessoas... É uma possibilidade. A adoção é uma possibilidade. A adoção é uma possibilidade. Há também a possibilidade do próprio Deus interromper a gestação. Eu conheço um caso que não foi nem de violência sexual. Foi um caso de... o casal tinha uma criança ainda em idade de usar fraldas. A mãe da criança não era uma pessoa de um equilíbrio psicológico, ela não era doente. Ela não era doente mental, mas ela não era uma pessoa... já tinha dado provas de não ser uma pessoa de um equilíbrio psicológico privilegiado. Como é que ficaria essa pessoa com 2 crianças na fralda, para lidar com 2 crianças na fralda, sem ter condições financeiras de pagar uma babá, sem ter quem apoiasse? E o marido dessa mulher, cristão que era, orou, e a gestação foi interrompida sem sofrimento da mulher. Acredita-se, o pai da criança acredita que foi o próprio Deus que interrompeu a gestação, porque ele se declarou, ele disse que respeitava a vida, respeitava a soberania de Deus, mas ele não tinha condições financeiras, e a esposa dele, além de não ter condições financeiras, também não tinha condições psicológicas de cuidar.
de duas crianças numa faixa etária tão próxima. Tanto é que esse mesmo casal depois teve outra criança já com uma distância um pouco maior. Entendi. A outra já havia deixado as fraldas, eles chegaram a ter um outro filho mais adiante. Bem, espero que isso tenha ficado claro para você quanto ao tema do aborto. E parece-me que ele está muito próximo ao tema do suicídio. O suicídio, ele tem um alcance ainda um pouco maior do que o aborto. O aborto ele envolve ali a mãe, o núcleo familiar, também está relacionado a uma pessoa que ainda não veio ao mundo, não conviveu com pessoas, não estabeleceu vínculos, nem culturais, nem históricos, nem sociais. Mas o suicídio parece-me que ele vem com uma força muito maior. Sim, professor? Sim, vem com uma força muito maior. Acredita-se que um suicídio envolve, além da pessoa que se suicida, de 6 a 10 pessoas. Porque pessoas que conviveram com ele, pessoas que tiveram uma história com ele, vínculos afetivos, bons ou não, mas teve uma história ali construída, Tem toda uma história, é bastante abrangente. O que pode levar uma pessoa a tirar a vida? Todo tipo de pressão, sentimento de derrota, de frustração, traição, tanto no sentido da amizade quanto do amor, dentro da própria igreja, pessoas que valorizam excessivamente seu cargo dentro da igreja, sua função. Pastores. E acham, sim, pastores também, mas eu estou ainda um pouco aquém da questão dos pastores. Pessoas que cantam em grupos, pessoas que lideram grupos, pessoas que têm funções dentro da igreja enquanto instituição, dentro da igreja enquanto organização, e acham que não estão desempenhando bem a sua função, que estão sendo superados. Pense, professor, aqui há até a questão da disputa. Quem está desempenhando a sua função melhor? Quem é o melhor grupo, quem é o melhor líder? Quem canta melhor, quem lidera melhor. E isso vai gerando uma pressão sobre determinadas pessoas, que algumas chegam sim ao suicídio. Tanto pessoas não cristãs, no que diz respeito à pressão na vida social, quanto a pessoas cristãs com respeito a atividades dentro da igreja. De modo geral, nós percebemos que as pessoas têm dificuldade de gerir as suas emoções, né? Tem dificuldade. O mundo está doente com isso. Nós temos uma geração diferente da geração pós-guerra, da geração dos anos 70, dos anos 80. Quem viveu a situação de guerra, a situação do período militar no Brasil, tinha uma postura e um pensamento totalmente diferente da geração Y, da geração Z, das pessoas que nasceram dos anos 2000 em diante. Porque nós já estamos num mundo mais tranquilo, com uma certa bonança financeira, comparando a geração dos seus pais, dos seus avós, né, que já trabalharam muito mais duro. Hoje o acesso aos bens materiais, aos bens culturais está muito mais facilitado, tanto também quanto da tecnologia. E vem aí uma geração que, devido a ter tantas facilidades, não foram trabalhadas dentro da questão do não, né, da luta, do sofrimento. Então, quando a pessoa já cresce, se vê diante de um problema que de alguma forma lhe impede de dar continuidade naquilo que ela queria, ela se vê diante de um conflito. E neste conflito ela pode não saber gerenciar essa emoção, desejar a morte, entrar em depressão. Eu estou rindo, professora, porque o que a senhora disse aconteceu na minha casa. Minha filha um dia me disse o seguinte: pai, a sua geração já fez tudo, não sobrou nada para a minha geração fazer. E eu peço até, não se escandalize aí o nosso aluno, professora, eu peço até licença para falar de um grupo de rock que tem uma música, o Traje a Rigor, tem uma música chamada Rebelde Sem Causa. E aí uma parte da música, a música consiste em 2 jovens conversando, um jovem e um grupo de jovens conversando. Aí ele diz assim:
os meus dois pais, quer dizer, o pai e a mãe, ele diz, meus dois pais me dão muito carinho. E aí o outro pergunta, o que é que você tem que estar sempre tão sozinho? Meus dois pais me compreendem moralmente. O que é que você tem que só fala com a gente? Aí ele fala que desse jeito não dá para ser legal, só pode ficar mal. Não dá para crescer sem ter com que se rebelar, com que se preocupar. Então nós estamos vivendo uma geração assim. Por outro lado, é uma geração bastante complicada, porque infelizmente afrouxa por qualquer motivo. E a Bíblia diz que se nós nos mostrarmos frouxos na hora da angústia, a nossa força será pequena. Fala-se do adestramento, Fala-se do adestramento, e alguém pensa que essa palavra se aplica somente a animais, mas se aplica também a pessoas. Fala-se do adestramento das gerações que foram criadas durante a ditadura militar, mas por outro lado foi bom, porque nós éramos e somos preparados para enfrentar... Resilientes. Somos resilientes, preparados para enfrentar determinadas situações que as gerações presentes não são. Mas eu gostaria de voltar, professora, um pouquinho na questão dos pastores, porque recentemente eu escrevi um trabalho de mais ou menos umas 41 páginas acerca de suicídio de pastores. Está disponível isso para os nossos alunos? Está disponível, sobre suicídio de pastores. Escrevi sobre isso. E o que levaria um pastor ao suicídio? Levaria um pastor, um homem que deve falar de vida, de fé e de esperança, ao suicídio. Uma coisa bastante antiética com a qual os pastores têm de conviver é com igrejas que, eu vou usar a palavra funcionam aqui, porque é o que fazem, funcionam como se fosse uma empresa. Então tem metas, inclusive metas financeiras, não se escandalize. Acredito eu que talvez a sua igreja não tenha isso, a igreja do nosso aluno não tenha isso, mas existem igrejas de determinados segmentos que funcionam como uma empresa. O pastor tem uma meta, como um gerente comercial que tem meta, um gerente de vendas que tem metas para atingir com a sua equipe. E há também uma disputa de ego entre pastores, e essa disputa acaba gerando uma síndrome, ela gera uma pressão sobre determinados profissionais, inclusive entre eles estão policiais, professores e agora pastores. Muitos pastores pressionados acabam avançando para o suicídio. Tem o agravante de que eles não podem se abrir com qualquer pessoa. Eles olham muito para um versículo, até um pouco fora do conceito, fora de contexto, que diz o seguinte: daquela que repousa sobre os seus ombros, guarda bem a porta da sua boca. É um versículo de Miqueias, confere aí, pega uma concordância bíblica aí na sua casa e confere aí. Daquela que repousa sobre os seus ombros, guarde bem a porta da sua boca. Está falando da esposa, que tem coisas que não se deve contar nem a esposa. Então alguns pastores se apegam excessivamente a isso, guarda tudo para si, até chegar ao ponto do suicídio. E o ano passado foi um ano que aumentou excessivamente o suicídio de pastores. Então é uma questão bastante abrangente, bastante discutida no momento, a questão do suicídio, tanto de crentes quanto de pastores. Então é uma pressão, né? Um momento, a mente lida com tantas pressões, o próprio nome burnout significa algo que está fervendo, algo que está pegando fogo mesmo. E vem o esgotamento físico, o esgotamento mental, o esgotamento emocional, em que o pastor precisa dar conta da sua esposa, da sua relação afetiva com a esposa, a relação afetiva com os filhos, a relação de coinonia com a igreja e a relação administrativa da igreja. Então são tantas pressões diversas que ele
estoura, ferve a mente e aí ele entra em colapso. Então a questão novamente se volta para a dificuldade de gerenciar as emoções, de ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de um conselheiro para o pastor, porque o pastor é um indivíduo sozinho, né, professor João? Ele é solitário na sua vida. Solidário, o pastor é solidário. E existe também entre os vários tipos de suicídio, o suicídio convencional. Ele é tão... O pastor, o cristão, que acaba apelando para o suicídio, o seu grupo, o grupo ao qual ele é convencionado, o pressiona de uma tal maneira que acaba conduzindo ao suicídio. Nós chamamos dos esquimós, que o esquimó, quando ele está velho, e quando ele está fisicamente debilitado, é admissível o suicídio, e até esperado. Existe algum caso em que o suicídio é admissível? No caso dos esquimós, da cultura esquimó. Da cultura esquimó, sim. Quando ele tá fisicamente debilitado demais, ou quando ele está muito velho, se admite, até se incentiva o sacrifício, o suicídio. Na cultura dos japoneses tem o harakiri, e alguém acha que o harakiri era só nos tempos da guerra, tanto da Idade Antiga quanto na Idade Média. Mas hoje, em pleno século XXI, nós vemos casos de rapazes japoneses, e Nisei, moças e rapazes, que quando são reprovados em certos concursos, em certas questões acadêmicas, eles acabam cometendo suicídio. Suicídio entre japoneses não era só na Idade Antiga, na Idade Média, o harakiri não. Não, existe no Japão uma praça lá, um parque, algo do tipo, que as pessoas vão lá para se suicidar. É algo bem chocante. Depois você pesquisar na internet, as pessoas vão neste lugar justamente para tirarem as suas vidas. A pressão do mundo moderno, né? É uma coisa que é muito louca. Mas graças a Deus aqui no Brasil tem uma ponte em que os evangélicos se revezam 24 horas por dia para evitar suicídios. Aconselhar pessoas, eles vão ali para se suicidar também naquela ponte, e fica equipes de evangélicos ali 24 horas por dia, sai um grupo, entra outro, procurando aconselhar pessoas que pensam em suicídio. Mas, professor, tem uma outra polêmica aí, que existem pessoas que consideram que o suicida, no caso de um pastor, por exemplo, um cristão, ele vai para o céu. Existe algum fundamento bíblico? Quando se fala de quem se suicida perde ou não a salvação, tem uma questão histórico-teológica aí bastante discutida. Porque o calvinista vai dizer o seguinte: ou ele não perde a salvação, ou se cometeu o suicídio, é porque nunca foi crente, nunca foi salvo. O armeniano vai dizer que perde a salvação. O calvinista vai dizer que ou não perde, porque nunca foi crente, por isso nunca teve, nunca perdeu. Então, assim, ele acredita que se um cara se suicidou, ele de fato nunca foi crente. De fato, nunca foi eleito. Nunca foi eleito. O calvinista acredita nisso. O armeniano acredita que a pessoa pode perder a vida. Pode perder a vida. E ele negou a fé de uma forma tão efetiva que ele acabou cometendo suicídio. Então, a decisão se o camarada suicidou-se e vai para o céu ou não depende da linha teológica. Em alguns casos, em muitos casos, não depende da linha teológica. É igual dois garotos amigos meus. Um disse assim: rapaz, a minha namorada foi embora. Eu disse: sua namorada foi embora? Foi. Mas por quê? Eu não sei. Se ela era calvinista, já estava determinado, mas se era armeniana, foi livre-arbítrio. Mas seja como for, eu fiquei sendo minha namorada. Mas existe algum versículo na Bíblia que... Na verdade, existe a questão da preservação da vida, né? O versículo volta a ser o mesmo, o princípio é o mesmo, né? A preservação da vida e uma decisão que cabe somente a Deus. Uma vez que você quer agir como Deus, aí você está pecando. Quando a senhora fala em agir como Deus decidir, eu vou tirar a vida, sendo que essa decisão não cabe a nós. Então,
não era mais Lúcifer, não, já era Satanás. Ele falou para Eva: olha, na hora que você comer do fruto da árvore proibida, você vai ser igual a ele, você vai conhecer bem o mal. Então, a pessoa acha que está tomando o lugar de Deus, mas no lugar está tomando a morte. A morte e o lugar de Satanás, o lugar de Deus. Bem, eu espero que você tenha sido ajudado, orientado com nosso pequeno debate aqui em relação ao tema de aborto e suicídio. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de questões políticas, o envolvimento do cristão com a política. Até lá!